Olá, muito boa noite. Estamos numa live especial, mais uma que eu farei com meu amigo Dr. João Carlos Gonzalez, e vamos conversar sobre diabetes e coração. Vai ser muito legal, conto com a participação de todos vocês. Aqui o Fernando Pedregosa já entrou. Muito bom, Fernando. Muito bom ter a sua companhia. Vamos aguardar aqui, Dr. João já está entrando com a gente. Diabetes e coração. A Maria Helena, minha vizinha aqui, muito boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Muito bom ter você aqui comigo. Vamos conversar sobre diabetes e coração com o Dr. João Carlos Gonzalez. Muito bom ter a sua participação e a sua companhia. Estou aguardando aqui Dr. João, daqui a pouco ele entrou. Opa, Dr. João aqui. Muito bom, Dr. João. Vamos aqui convidar o Dr. João. Luiz Gustavo entrando. Muito bom. Gustavo, que é de Taubaté. Muito bom ter a sua companhia, a Maria Helena também, e aqui Dr. João entrando comigo na live especialíssima. Dr. João, que é um amigo, eu ia dizer, João, amigo fiel, por dois motivos. Porque eu coloco o João em algumas enrascadas e ele é aquele craque, a bola vem quadrada, ele mata no peito e põe no chão, né, João? Um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. E olha, João, quando eu divulguei que a gente estaria juntos, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que disseram, não posso perder, quero estar junto com vocês. Inclusive, uma pessoa disse, olha, doutor João, ele é um cientista. Ele tem um canal no YouTube, Dr. Gonzalez, Ciência e Companhia. A ciência, a gente sabe que ele é o cientista. E a companhia do João, ele é um cientista bem-humorado, eloquente. É muito bom estar com você, João, mais uma vez. Fico feliz. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Carlos. Meu áudio tá bom? Tá bom, perfeito. Tá bom. A imagem tá escura, tá boa? Tá, perfeito, tá ótimo. Tá, eu vou ter óculos aqui para não entrar em conflito com as luzes, né? Senão a gente fica brilhando mais que uma lua cheia, já que essa careca aqui. Bom, mais uma vez, um beijo a todos que estão nos ouvindo e assistindo pelo Instagram. Eu quero mais uma vez agradecer, Carlos, pelo convite, pela honra de estar fazendo parte da live, que a gente tenha sucesso, a gente possa atingir um único objetivo que tanto você e eu temos, que as pessoas tenham as informações adequadas, né? E nós estamos vivendo um tempo com tanta ciência, ao mesmo tempo com tantas histórias, né? Você vê a história da vacina, todo mundo é especialista em bactérias, em vírus, é um absurdo que o pessoal não sabe o que é uma bactéria, o vírus quer discutir. Ontem teve aqueles casos jurídicos que o governo está passando, todo mundo agora virou juiz, então o cara é médico, advogado, enfim, tem jogo de futebol, agora todo mundo é técnico de futebol na Copa do Mundo, e assim a gente vai, e assim a caravana anda. O que eu quero colocar para os ouvintes aí, que o nosso papo hoje é um tema importante, né? A gente bate sempre na mesma tecla, porque as lesões que ocorrem no paciente diabético, mal controlado, tá? Tem que deixar isso bem claro, afeta diretamente nossa bomba-chave, que é o nosso amiguinho coração, que você conhece muito bem. Ô, João, eu queria falar também do seu canal. O seu canal eu tenho acompanhado. Você está crescendo muito rápido. Daqui a pouco você está junto comigo, hein? Então, parabéns. Eu estou chegando a 10 mil inscritos esse mês. Estamos muito felizes. E eu vi que você está decolando. O seu canal está muito legal. Parabéns. É um trabalho...
É um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente sempre pede para o pessoal ir divulgando, né? E assim como você fez, né? O paciente indica uma coisa que esteja satisfeita, né? E tenha seriedade. É verdade. Inclusive, olha, nós estamos aqui com 9 pessoas ao vivo conosco, a Maria, a Rose, a Cátia Abreu, a Isso é muito bom. Leni, a Helena Lang, o Raul, a Danda Nascimento, a Júlia Lang, olha, muita gente, a Dani, muita gente que entrou com a gente. Eu queria convidar vocês para disparar esse aviãozinho, para a gente ter bastante pessoas conosco. O doutor João, que abriu um buraquinho na agenda, não é fácil ter um buraquinho na agenda do doutor João Gonzalez. Então, puder compartilhar essa live com as pessoas, vai ser bastante interessante. Como o doutor João disse, o diabetes, ele agride muito o coração. Mal controlado. O doutor João já deu uma pista para a gente da diabetes mal controlado. O que eu tenho falado aí em alguns comentários é que parece que a corrupção não tem muita consequência para o corrupto, mas o diabetes tem consequências para o diabético se não for bem controlado, principalmente para o coração. Uma expressão que eu vi uma vez, doutor João, é que o diabético, ele não morre do diabetes, ele morre de doenças relacionadas ao coração, as doenças cardiovasculares. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Lembrando aos nossos seguidores, né? De uma maneira bem simples, né? Existem 2 tipos de diabetes, né? Assim, existem outros, mas o que nós vamos abordar hoje é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tem outro muito importante também, que é o diabetes gestacional, né? Mas nós vamos, isso para um outro fórum, a gente bate um papo especificamente, porque é um tema muito importante, interessante e relevante, parafraseando um colega nosso, porque é importante a gente ter um bom acompanhamento do diabetes gestacional, para que a mãe, nesse período que está gestante, está com os níveis glicêmicos acima de 140 nas pós-refeições, né, tenha que se manter com os níveis melhores, senão ela vai desenvolver um diabetes tipo 2 fatalmente. Tá? Voltando ao tema, então nós temos aí, de uma maneira bem simples, diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o que acomete normalmente crianças jovens, né, adolescentes, né, e normalmente são pessoas magrinhas, né, não é uma pessoa obesa. Diferentemente do tipo 1, o tipo 2 é um diabetes na qual está relacionado com o ganho de peso, hereditariedade, tem outros fatores da alimentação, a falta de atividade física, o estresse. Então, tem todos esses fatores. E como você bem frisou, Carlos, a paciente diabético, o diabetes tipo 1, quando tem o primeiro diagnóstico, chamado primo diagnóstico, infelizmente, por vezes ele é diagnosticado, o paciente não tem nada, de repente aparece com 500, 600, 700 de glicemia. Lembrando os colegas, né, que de uma maneira bem simples, a gente sempre coloca isso, para as pessoas saibam, né? Diabetes é igual a velocidade de carro, né? 80 a 120 está muito bom, né? 600 por hora não dá para você dirigir um carro a 600 por hora, né? Nem Fórmula 1, e aí a pessoa ela vai para a UTI, né? Via de regra para fazer essa correção da taxa de glicose, a chamada cetoacidose diabética, e isso é um risco de vida iminente, uma emergência o mais rápido possível que a pessoa tem que ser atendida. Né? Todos os cuidados com os colegas da UTI, são médicos de altíssimo gabarito, ninguém está na UTI brincando, né? Unidade de terapia intensiva, o CTI, Centro de Tratamento Intensivo, né? Em algumas regiões do Brasil, nós sabemos que tem pessoas de outros estados nos acompanhando, e esse é o diabetes tipo 1, esse sim pode matar, morrer de diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença que a pessoa, na verdade, ela acaba convivendo com um problema, né? Mas não chegou a morar com a sogra, né? Você vai acompanhando, vai vivendo com a sogra, você vai se habituando. Se a sogra foi boa, eu, graças a Deus, tive um espetacular. Mas nem sempre todo mundo tem esse galardão que eu tive. E aí, o que acontece? Esses níveis elevados de glicemia, a pessoa vai acompanhando. A diabetes é assim mesmo, é 200, é 250. Se eu abaixar para 100, eu morro. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: ela não está errada em ter esse medo de sair da casa dos 200, 300, nos níveis de em torno de 140, 120, 100 que a gente queira. Porque depende muito
de como essa queda ocorre e quais os medicamentos que a pessoa está utilizando. Se utilizar medicamentos de 1940, né, que a gente, entre elas a glibencamida, né, você vai ter uma piora, inclusive, da parte da função miocárdica, de contratibilidade, significativa. Você vai piorar o coração, né? E essa semana eu atendi, João, essa semana eu atendi uma paciente nessa condição, doença no coração e com medicamento antigo desse tipo. E eu acho que é importante essa sua informação, porque a gente precisa atualizar o tratamento, não pode sempre ficar com o mesmo remédio, não é isso, João? E hoje, inclusive, então, até no SUS tem remédios mais modernos, né? Tem até no SUS, você tem uma outra sulfa, né, que é chamada glicazida, que é uma opção, né, que pode ser agregada a um tratamento mais adequado, mas é uma ferramenta importante que pode ser utilizada. Então, a glibencamida está proscrita dos médicos especialistas no acompanhamento. E aí vem aquela desculpa, mas eu tenho que pagar outro. Eu falei, vejam quanto custa o seu remédio e quanto custa o seu olho, quanto custa um AVC, quanto custa um infarto, fazer uma cirurgia cardíaca. Eu estou falando do custo, não é só dinheiro, é a sua qualidade de vida, a sua disposição, é como vai ficar o dia seguinte depois do infarto, né? Porque isso ocorre, né? Os problemas ocorrem e nosso papel é fazer exatamente esse. Porque o diabetes ele vai subindo, enfocando o coração, né, Carlos? Ele vai... Eu digo para meus pacientes da seguinte forma. Nós temos uma bombinha, né, importante aqui, que é o nosso amiguinho coração, que ele tem os encanamentos dele. E esses encanamentos vão distribuindo o sangue para outra parte do encanamento. Então, o lado direito e o lado esquerdo. Né? O lado esquerdo recebe o sangue venoso, o lado esquerdo o sangue arterial. Então, são dois sangues diferentes. Aí, né? Um com pouca quantidade de oxigênio e alto teor de CO2 e o reverso. Uma vez que a pessoa consegue, não tem os valores adequados, dentro do sangue do paciente diabético, começa a se formar uma substância chamada hemoglobina glicada, que todo mundo tem. Isso é uma coisa normal, tá? Só que a gente procura deixar uns níveis que eu chamo de ferrugem. Meus pacientes sabem disso, porque às vezes é um termo muito técnico, fica difícil para o paciente, porque não é obrigado, assim como eu não tenho nenhum conhecimento da área jurídica, né? Vou discutir jurisdição, eu não tenho, tem que conversar com quem sabe que é o advogado, né? Vai pegar um avião, você não conhece o assunto, né? Então você vai sentar, põe o cinto, reza e o piloto comanda. E aí a hemoglobina glicada ela tem que ficar, dependendo da faixa etária, normalmente em torno de 6,5 para baixo. Quando o diabetes está mal controlado, essa ferrugem ela vai aumentando, 6,5, 7, 8, 9, 10, comumente passa de 10, 11. O recurso que você consegue utilizar é o uso até então das insulinas. Existem vários tipos de insulina, a gente já comentou em outras lives. Seria o uso da insulina para tentar reduzir, e usando drogas atuais, tá? Usando drogas atuais aí, você consegue fazer com que o paciente, por vezes, saia da insulina. Reduzir, com certeza. Às vezes o pastor usa 3, 4 vezes por dia insulina, você passa uma vez ao dia, às vezes você sai. Hoje, realmente, eu tirei um paciente do uso da insulina. Na verdade, não, o senhor fez milagre. Quem faz milagre é Deus. Né? Eu sou apenas amigo de Deus, não sou Deus, então não tem como. Então, quem tem milagre, dá a César o que é de César. Né? Esse é o chefe. O milagre é de Deus, mas o remédio, quem prescreve é o Dr. João. Então, e aí quem toma o remédio e muda os hábitos é o paciente. Então, na verdade, esse milagre são muitas mãos, né, João? É importante. Sim, com certeza. O paciente aderir ao tratamento, seguir as recomendações, né? E é interessante, você fala da HB glicada como uma ferrugem que vai ali comendo o vaso, né? Eu costumo dizer que a glicose alta vai arranhando a parede do vaso, isso, vai machucando a parede do vaso, e aí pode dar a encrenca, que é o entupimento desses vasos, né? O endotélio, né, que é o maior órgão do corpo humano ali, né, ele fica totalmente escarificado, aberto, uma ferida sangrante, né, e toda aquela crosta de gordura, de colesterol que está lá, forma um trombo, e aí você tem um infarto. As pessoas pensam que infarto é só no coração, né, acho que o tema é de hoje.
Mas o infarto, em tese, significa uma morte de células. Você pode ter um infarto cerebral, um infarto intestinal, um infarto esplênico no baço, você pode ter infartos em várias coisas. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso. Por isso que eu falo infarto agudo do miocárdio. Também ninguém fica infartando a prestação, né? Eu comecei agora, daqui a 15 anos eu vou infartar. Infarto até seja, mas o infarto mesmo, e tem os momentos ouros, né? Que tem que ser, momento ouro que tem que ser atendido o paciente rapidamente. Salvo engano, 1 hora, Carlos? Sim, quanto mais rápido, melhor, né? As 3 primeiras horas ainda consegue uma recuperação, uma reperfusão, no caso do infarto, né? Porque, como você mesmo disse, o infarto é entupimento da coronária e, nesse caso, o músculo cardíaco ele entra em sofrimento. Então, quer dizer, se a gente não intervir rapidamente para abrir essa coronária, o músculo vai necrosar, ele vai morrer. E aí, tempo é músculo. Então, quanto mais rápido abrimos essa coronária, seja com medicamentos ou mesmo com angioplastia e colocação do stent, mais rapidamente possível. Por isso é muito importante quem tem dor no peito, principalmente o diabético, procurar um cardiologista. Agora, também sabemos que o diabético pode infartar sem dor ou com um quadro atípico, não é isso, João? Olha, você me fez lembrar de uma paciente que eu atendi aí em Campo Limpo Paulista, quando até então eu que inaugurei o ambulatório da Soban, né? E isso foi em 2002, 2003, uma paciente que de Campo Limpo, mas eu atendi aqui no pronto-socorro, e eu me lembro perfeitamente que era a próxima época da Páscoa, né? E ela chegou com uma queixa de dor do estômago, né? Eu comi alguma coisa, o estômago não está bem, parará, né? E eu falei assim, ela só tem alguma doença? Diabetes. Como é que está o diabetes? Sempre alta. Então, eu já tomei Buscopan, já tomei Plasil, já tomei Meprazol, já tomei Ranitidina, não tenho mais eu que dar, né? Falei assim, foi feito o eletrocardiograma da senhora? Não, foi feito o eletrocardiograma. O coração, ele tem as suas artérias ali, de maneira bem simples, umas 3, uma de um lado, uma do outro, uma no meio, ele que dá as alimentações, chamada coronária. A palavra coronária vem do grego, significa coroa do rei. Por isso que a gente tem o coronavírus, né? Mas o coronário não tem nada a ver com isso aí. Né? Temos o chuveiro, né? Da ducha corona, né? Já vai um patrocínio, quem sabe ali ajuda, dá um ducha corona para os nossos ouvintes aí. Aí o que acontece? A coronária, ela tem essa característica, que no caso era a coronária direita, né? E ela vai pela parte direita do coração, vai a parte inferior, e ela trabalha justaposta ao diafragma. O diafragma é o único músculo ímpar do corpo humano. O corpo humano é composto por 501 músculos. 250 à direita, 250 à esquerda, e um no meio, né, que é o diafragma. Tá? E esse músculo ímpar, né, que é responsável pela ajudar na inspiração, na expiração, quando a pessoa tem uma dor, a inervação dá a chamada dor referida, então a pessoa, o problema é no coração, mas representa no estômago. Aí a gente fez o diagnóstico, a pessoa foi atendida rapidamente, e foi para a UTI, o pessoal da UTI deu sequência, e correu tudo bem, e foi minha paciente, salvo engano, mais de 15 anos. Né? Depois ela veio a falecer por outro problema. Mas você vê que eu acho que essa informação é muito importante, de utilidade pública, de fato, para todos que estão nos ouvindo, porque muitas vezes o paciente diabético, hipertenso, fumante, ele tem uma dor desse tipo, como você mencionou, ele vai pensar que é gases, aí ele vai tomar um Eno, um Nufital, um remédio para gases, ele pensa que é uma dor muscular, vai tomar um analgésico anti-inflamatório e vai retardando a ida no hospital e, infelizmente, quase que metade dos infartados acabam não chegando no hospital por apresentarem uma arritmia grave, maligna, que é a fibrilação ventricular e que leva à morte. Então, é muito importante, nos primeiros sintomas, e de novo falo dos sintomas atípicos para o diabético, para a mulher e para o idoso, que pode ter infarto sem dor ou com uma dor diferente, e a gente precisa estar muito atento para reconhecer, principalmente no diabético, reconhecer uma angina ou um infarto. Não, exatamente, eu concordo plenamente com você, e realmente vai muito da experiência do médico, do momento, né, de ouvir bem a história do paciente, né,
Ah, tô com dor nas costas. Aí é massagem, calma. Dor nas costas pode ser um infarto posterior, né? Eu tive o desprazer de atender uma vez um paciente, porque é um infarto difícil de você fazer o diagnóstico, você tem que colocar os eletrodos na parte posterior. E infelizmente a gente conseguiu, e por exemplo, você teve uma parada cardíaca junto com a gente e conseguimos entubar. Foi um sucesso no final, mas o momento é muito difícil. É muito difícil. Isso, infelizmente, a gente estava, era uma quinta-feira à noite, eu lembro perfeitamente na Soban, né, que é um hospital que eu fiz a minha formação, foi por 24 anos eu trabalho lá, e na época lá eu até chamei o colega, né, Dr. Claudinho de Paula, um salve para ele, que é um cara fora de série, desceu, pimba, me ajudou e as coisas correram bem. E é uma coisa que foi difícil. Por isso que a pessoa às vezes tem, por que eu tenho dor no braço? É a mesma história do estômago, né? Você tem a dor no braço esquerdo, por exemplo, né? Que é uma dor referida, normalmente está relacionado mais com a coronária esquerda, normalmente, mas tem suas variantes, né? Aí vai muito da história clínica, saber como é que o paciente está com diabetes. Não, eu digo isso nos meus vídeos, hoje já teve até um quebra-pau com a paciente, mas tem que entender a jogada. O paciente ele tem que obedecer ao médico. Deixar isso bem claro, ele pode discordar, discutir, linha 1, linha 2, linha 3 ele tem que concordar. Se ele não concorda, é a melhor coisa ele seguir com outro médico. O que ele não pode fazer é continuar com o mesmo médico e querer discutir, mudar a conduta. Não dá. É uma coisa que realmente... Hoje eu falo, então é melhor só seguir com outro profissional, porque não tem como a gente dar sequência no tratamento. Amanhã vão falar que eu coloquei uma coisa, você colocou outra coisa na receita. Fica difícil. Então, o bem-estar é do paciente. O paciente tem que ter essa consciência. Lógico que o médico está aberto, está discutindo, mas tem que entender. O diabetes ele vai comendo, como a gente já falou, essas lesões do miocárdio, e dá a chamar ao longo do tempo, né? Embora não seja um infarto agudo, mas não seja um infarto crônico, mas uma lesão crônica a nível da musculatura. O coração é um músculo, assim como o músculo tem o MUC aqui, né? O coração também é um músculo. E esse músculo, ele vai ficando mais inchadão, meio bolachão, o famoso coração inchado, né? E aí você acaba tendo o quê? A chamada miocardiopatia diabética dilatada. Ou seja, de modo bem... O nome é grande porque o coração fica grande, né? Então, e aí, quanto maior, como você sabe, via de regra, ele cursa com uma perda da sua função, vai ficando mais fraco, né? E mais incompetente, não é verdade, Carlos? É verdade. É interessante essa expressão sua. O coração vai ficando incompetente, porque ele vai ficando enfraquecido e deformado. E é interessante o que você acabou de dizer, tem a doença que afeta a coronária, que é um vaso calibroso, mas tem a doença que acomete os vasos muito pequenos, que é o que vai dar essa disfunção do coração, que vai dilatar. E essa mesma doença, João, que ataca os olhos, os nervos e os rins, não é verdade? Exatamente, a infalível e agressiva elevação da hemoglobina glicada e também cursando com os níveis de colesterol elevados. Eu abro parênteses aqui, porque acontece o seguinte, nós temos drogas muito boas hoje no mercado, eu destaco duas, na minha opinião, a atorvastatina e a rosuvastatina. E ainda temos uma terceira que já está ganhando seu espaço, com um resultado também muito bom, que é a pitavastatina. Todas essas drogas, quando você não consegue atingir um LDL, que é o colesterol ruim, né? A gente tem, num paciente que todo mundo tem também, tá? Isso não é pecado. O problema, aliás, pecado todo mundo tem. Nós somos corintianos. Se for corintiano, é o ser iluminado. É o anjo. LDL, todo mundo tem, né, João? Com certeza. Aí o que acontece? Com os níveis de colesterol do LDL para uma pessoa diabética, eles têm que ficar abaixo de 70. E se o cara já teve um infarto, já teve um AVC, já teve uma trombose, tem que ficar abaixo de 50. E por vezes você precisa associar, né, a essas medicações, né, atorvastatina, rosuvastatina e pitavastatina, você precisa associar uma outra medicação que atua, esses medicamentos atuam no fígado. E tem outra que atua na borda do intestino, bloqueando a absorção, que é a ezetimiba. Existem drogas já combinadas. O seu médico, o pessoal que estiver vendo, se interessou, acho legal, converse com o seu médico. Aqui o nosso objetivo do canal não é medicar e jamais vamos. Tome isso, tome aquilo. Converse com o seu médico e ver se é o caso para você ou não. Né? Deixa isso bem claro que esse é o objetivo do canal, é ampliar o conhecimento, deixar as pessoas... Mas são ferramentas que a gente tem hoje, felizmente, que nós não tínhamos no passado.
O pessoal morria no passado com 35 ou 40 anos, né? Eu tenho uma paciente de 104 anos, né? Que quer subir no pé de goiaba, né? E que chama a filha de 85 de velha, né? Então você que vê vai que atrás do pé da goiaba, né? essa não sobe, ela só tem medo. Eu falei, pega a goiaba no mercado ali, na bancadinha, é mais seguro. Verdade. Ô, João, eu queria que você reforçasse, então, a meta do LDL colesterol. O LDL, que é o mau colesterol, né? L de ladrão aí. É claro que é só um processo mnemônico, né? Mas o colesterol ele é importante para os hormônios, para a constituição da célula, né? Mas em excesso ele vai depositando na parede do vaso e entupindo. E você falou dois números mágicos aí para o LDL, que é o mau colesterol, no diabético. Eu queria que você repetisse para a gente. Pois não. Então, o LDL colesterol em paciente diabético, a orientação que existe hoje é deixar abaixo de 70. E se a pessoa já teve um infarto, já teve um AVC, é abaixo de 50. Tá? Então, note que é um parâmetro que quando a pessoa pega os exames laboratoriais, aí vai uma crítica construtiva a todos os exames laboratoriais, com certeza você tem o mesmo problema, que vem escrito fatores de risco, né? Aí vão estratificando, e o paciente ele acha que ele está com 80, ele tá num grupo de risco altíssimo, na verdade ele está bem, porque ele está bem controlado. Então as interpretações do exame de sangue, é melhor que faça junto com o médico, para ele não se confundir e interpretar errado. Porque é a tua história, para você romper um preconceito, fica difícil. Então fica aquela, não, eu li, eu já sei, não é dar de gostoso, mas realmente a interpretação requer uns olhares um pouco mais experientes, no momento que a pessoa está. Assim como os níveis de glicemia, é frequente, né? Nós nos depararmos com pessoas idosas, na qual alguns colegas, até os familiares, querem deixar a vovó com 80 de glicemia, uma pessoa de 90 anos de idade, usando medicamentos pesados. Esses medicamentos, se não forem bem acompanhados, vão dar problema para a pessoa. Se a pessoa for magrinha, usar metformina, que é um remédio fantástico, tem mais de 106 anos de vida, né? Foi descoberta na França, é um fitoterápico. O que acontece? Você tem que fazer a dosagem da vitamina B12, né? Tem que ver com a pessoa que precisa de queixas de dores nas pernas. Junto com isso, pode ter uma anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. Então, uma série de coisas que tem que ser avaliada no paciente que usa a metformina. E eu lembrar que uma vovó de 90 anos, a atividade física normalmente dela não é de maratonista, né? Ela se resume mais às atividades domésticas, de baixo impacto, ela não vai ficar carregando bujão de gás, né? Não vai pegar saco de dispensa. Então não tem um porquê mais ficar nesse critério. Então tem que olhar. Cada idade vai ter sua faixa-alvo, o seu objetivo, por isso quem vai decidir é o seu médico, junto com você, conversando, explicando, e aí às vezes eu tenho que coloco aqui com frequência algumas referências de alguns colegas de alto nível que tem na cidade, e outro a nível do Brasil e do exterior, mostrando que o diabetes... Tem um vídeo no meu canal sobre diabetes no idoso, né? Que a gente coloca para que a pessoa possa ver nossa, que não é o João Carlos que está inventando. Tudo que eu falo é baseado em ciência. Tá? A ciência ela é o que permeia o objetivo de você atingir o alvo. Lógico que a ciência, ao longo dos séculos, teve erros, né? Porque quem não teve? Mas o fato é o seguinte, esses erros é que nós acertássemos hoje. O que não podemos fazer é ficar com crendices, com coisas idiotas. Um dia veio uma senhora que ela foi no local X aí, e ela resolveu fazer uma experiência e tirar a insulina um mês, né? Não precisa nem falar o que aconteceu com ela, né? Então passou aí uma semana no hospital, né? Em glicemias em torno de 500, 600 e não abaixa. A pessoa pensa que não é que trocou uma lâmpada, o diabetes está alto, você vai lá, a lâmpada está queimada, troca e ligue na hora. E não é assim. Não é só os níveis de glicose. Como é que está o potássio? Como é que está a função renal? Né? Como é que está o pH desse sangue? O sangue, ele tem uma acidez correta lá, 7,35, 7,45. Então você não pode ficar aí jogando, quanto pior está o diabetes, pior a acidez, vem a cansaço, indisposição. No caso, ela, inclusive, ela ficou estrábica em função disso. Né? Teve uma paralisia do segundo par, né? Na cabeça nós temos 12 pares de nervos, né?
né? Todo mundo já sabe, já assistiu meu canal também, tem isso aí. São 12 meses no ano, são 12 pares de nervos, né? E o segundo e o terceiro par de nervo aqui, eles que fazem a movimentação para cá e para cá, né? Então a gente tem que controlar o segundo e o terceiro par. Ela teve uma neurite em função da glicemia elevada. Um outro dado interessante, você vai comandando o tempo aí, Carlos, porque você sabe que a gente você que paga a Globo aí, você que vê. Aí o que acontece? Teve um caso muito... Eu tenho um paciente que fazia uso da insulina, no caso ele fazia uso da insulina NPH, e eu agreguei a ele a insulina de ação ultra rápida. Porque as insulinas, né, que ela foi descoberta em 1921, né, esse ano faz 100 anos da descoberta da insulina, graças a Deus a gente tem a insulina. E aí o que acontece? A insulina em 1921 era chamada seria a insulina regular. Ela dura em torno de umas 6 horas, ela tem um pico de ação lento, e às vezes quando ela funciona muito rápido. Aí a gente usa em pronto-socorro, né? Ou na UTI, nas bombas, quando o paciente diabético está em coma. Cetoacidose, diabetes tipo 1 em especial. No diabetes tipo 2, e depois, com o passar do tempo, em 1942, né, foi colocado na insulina, né, um pozinho branco, que é esse daqui. Não sei se dá para ver aí legal, Carlos. Essa aqui é a chamada insulina NPH, N de neutra, P de protamina, que é o pozinho branco, e o H é o sobrenome do dinamarquês que descobriu essa eficácia. Chama-se Hagedorn, com H. Tem um vídeo meu lá também sobre insulinas. Não tem vídeo de tudo sobre diabetes, né? Então, o Hagedorn, ele fez essa situação. Só que esse paciente, ele falou, o senhor precisa usar a insulina mais atual, que é a insulina rápida. No caso, era a insulina Lispro, insulina Humalog. Ah, mas é muito caro. Eu falei, não, o senhor não vai, você vai gastar aí, talvez uns R$80 por mês aí, porque é uma pequena dose que o senhor vai usar. O senhor mantém a NPH do postinho e usa uma ação combinada aí da Humalog. Disse isso a ele, usou uma semana, estava bem, né? Aí a esposa foi para Ibitinga comprar bordado, enfim, fazer as compras, foi com o grupo da terceira idade, ficou lá uns 4 dias em Ibitinga, e ele, obviamente, como eu não tenho a esposa que dava insulina para ele, ele é bem cômodo, né? Ele falou assim, é o seguinte, a esposa não está aí, não vou tomar insulina, estou bom mesmo, vou lá no bar e vou tomar 1, 2, 3 caixas de cerveja, né? Por lado da história, ele sentiu mal, obviamente, que é o diabetes sem insulina, alcoolizado, foi ao hospital, pegou o carro dele, parou no estacionamento e foi até o pronto-socorro. Eu estou com o estômago ruim, vou tomar uma injeção, vou embora. O colega viu que ele estava com mais de 600 de glicemia, ou internou na UTI, e depois lá ele ficou 6 dias, né? E quando ele saiu, eu pedi para ele gastar R$80 na insulina, ele gastou 350 de estacionamento. Tem que dar risada porque a história eu falei, aí ainda teve que tomar bronca da mulher, que a mulher é brava, né? Para ajudar ela é espanhola. Espanhola é um ser um pouco agressivo, às vezes. Né? Ô, João, mas então é interessante. Eu acho que esse seu relato mostra a importância de manter a diabetes bem controlada, não apenas a glicemia, como você mencionou, o colesterol também, mas a pressão, né? A pressão no diabético é muito importante, está muito bem controlada, não é isso? Exato, como diria meu amigo Isaac Newton, né? Em 1666. Pressão é igual a força sobre área, né? Então, o que acontece? Se você tiver uma força muito grande do coração e você tiver um estreitamento das artérias, a pressão sobe. Um exemplo é a mangueira do jardim, né? Você aperta, você diminui o estreitamento, a pressão aumenta, né? A água é o mesmo, mas a pressão aumenta. Então, lembrando do grande Isaac Newton, né? E é essa situação que a gente tem que ter. O diabético tem que estar com a pressão lá, seguir as orientações do seu médico, mas normalmente a gente procura deixar os níveis bem baixos, né? Carlos, até ia falar isso para você. Tem algum número-chave para a pressão arterial? Então, olha, é interessante isso. Na última diretriz americana de hipertensão, eles já consideram hipertensão a partir de 13/8. Então, foi um aperto danado aí para a gente, para chamar a atenção de que 13/8 já está sobrecarregando o vaso sanguíneo e o coração.
Então, isso é importante. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda considera 14/9. Mas eu achei que essa consideração de a gente já olhar com atenção por 13/8 é importante. E principalmente no diabético, porque são duas condições agredindo o aparelho do vaso. A glicose alta e a pressão alta, aí agride muito o vaso e o risco de complicações são enormes. Não, com certeza. E aí nós temos que lembrar que um órgão-alvo agredido é o rim. É o rim. Então, o que acontece? O rim, nós temos 2 rins no corpo humano, lado direito e lado esquerdo. Um pouquinho mais embaixo, outro um pouquinho mais em cima. São diferentes às alturas. E eles acabam recebendo toda, entre aspas, sangue sujo que precisa ser limpo. Né? E para ele ser limpo, só que ele tem que estar funcionando bem, tem que ter um grau de depuração. A gente tem que cuidar do nosso organismo da melhor forma possível, né? Mas não é um problema a pessoa tomar uma cerveja, mas tomar 3 caixas dá, né, cara? Né? Ah, não, eu tomei um pedaço de pizza, eu comi 3 pizzas inteiras, vou ganhar o concurso de Miss Pizza Hut, né? Então não vai ter nenhum. Então as pessoas têm que ter moderação. É por isso que a cabeça ela fica em cima, ela que tem que nortear o restante. Ah, eu não consigo, sabe que você já tentou? Ah, eu tentei, mas tentou errado, né? Tentou errado. Então você tem que ter humildade, né? Humildade vem do latim, né? Humus, né? O humus é a base, né? É o adubo para você crescer, para você modificar e ver onde você está errado. É que as pessoas, eu tenho aqui N casos aqui de pacientes, afinal, estou trabalhando com diabetes, um senhor veio aqui comigo, com a família, talvez até tenha assistido com a família, é fã do meu canal, vírgula, o paciente não, mas a família é. E ele falou, olha, me trouxe o tratamento, eu falei, seu tratamento está totalmente errado. Ele se irritou comigo. Eu falei, aí começou a ficar agressivo. Eu falei, o senhor já chegou jogando pedra. Eu falei, o senhor realmente está com um problema, a coisa está meio complicada, né? E aí eu disse para ele, o senhor entra numa rua, está na contramão, o pessoal avisa o senhor está na contramão, o senhor xinga todo mundo. Você tem que agradecer que o cara falou que você está na contramão. Né? Isso já aconteceu comigo, aconteceu com você, né? E uma vez, por ocasião, eu estava até fora do país, né? E aí eu entrei, foi em Berlim, né? Estava eu e minha esposa, entrei numa rua, numa avenida, né? Tipo Avenida Paulista, na contramão. Ser orientado simpaticamente por alemães não é das coisas mais agradáveis, né? Mas aí, chucrutes para eles, eu falei em alemão para ele, vai Corinthians, né? E vai Corinthians. E vamos dar meia volta, mover, né? E tchau, vai fazer o quê? Sente e chora, tá errado, acabou. Você tem que se corrigir. Agora vai querer você continuar na contramão, né? Em Berlim ainda. Vai tomar um tiro lá. Então são essas situações que a gente quer. E esses medicamentos novos para o controle do diabetes? Bem colocado. Já aprendi muita coisa com você, já participei de vários eventos, assistindo você, dando palestra, e eu acho que a sua informação, como você disse, ela é científica e atualizada. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, os medicamentos novos, e parece que particularmente os medicamentos novos para o diabetes protege bastante o coração, não é? Como é que é isso? Sem dúvida. Existem 3 classes, entre aspas, novas. Uma datada já tem uns 15 anos, que são chamados inibidores da DPP-4. Aqui eu faço questão de colocar os nomes de todos os principais, são eles o Galvus, o Januvia e o Traenta. Esses são os 3 principais que a gente acaba utilizando. Esses medicamentos são os inibidores da DPP-4. Então, eu vou dar um exemplo, Carlos, que eu já disse algumas vezes em alguns vídeos, mas acho que é um exemplo simples que eu tive de um colega e eu acho interessante multiplicar. Então, o diabetes é uma fogueira e eu sou o bombeiro. Tá? O que acontece? Do que vive a fogueira? A fogueira vive de lenha. Né? Se eu jogo mais lenha na fogueira, a minha fogueira vai crescer. E essa lenha pode ser jogada porque você come a mais ou, presta atenção, o teu organismo produz o açúcar. O nosso amiguinho o pâncreas, ele tem... Deixa eu pegar aqui um pouquinho. É bem interessante a ilustração, né? Você vendo o pâncreas, vendo eventualmente o coração, fica mais fácil de identificar, de memorizar, né? Esse pâncreas importado da China, sem coronavírus, tá? Então o pâncreas está aqui. A palavra pâncreas, pan é tudo, creas é carne, pancreas é todo de carne, tá? Então o pâncreas, ele fica na altura aqui do estômago, né?
Então, abaixo do estômago, fica o estômago, atrás dele fica o pâncreas. Não dá para você apertar o pâncreas, não tem dor. Eu apertei aqui, doeu o pâncreas, não dói. O pâncreas, quando dói, é a parte posterior. E aí são casos graves de pancreatite. Então, não tem apertei e doeu o pâncreas, não é. Tá? Aí o que acontece? O nosso amiguinho pâncreas, ele produz a insulina, através da célula beta, e tem uma célula chamada célula alfa, que produz o glucagon. E o glucagon aumenta a taxa de açúcar. Então, essa conversa da insulina, é a tua história, você ganha 10, mas você tem uma dívida de 20, você nunca consegue pagar. Aí você ganha 10 de novo e virou 25. Então, isso ocorre pelo glucagon. Por isso que algumas pessoas vão dormir, às vezes com 90, 100, 120, e de madrugada, tá? A pessoa ao acordar está com 300. Ela fala, de onde veio esse açúcar? No passado eu pensava que a pessoa era sonâmbula, saltava a geladeira, pegava o pudim, né, coisa do tipo. Hoje sabe-se que quem faz isso é a produção hepática de glicose. O glucagon está diretamente envolvido. Então, quando você usa essas drogas inibidoras, Januvia, Atraenta e o Galvus, você bloqueia a formação desse glucagon, então você impede a chegada de mais lenha na fogueira. Existe outro medicamento que ele tira a lenha da fogueira, né? Que são chamados inibidores de sódio-glucose, os transportadores de sódio-glucose, SGLT2. Os nomes mais simples para o pessoal associar, tá? É o Jardiance e o Forxiga. Excelentes medicamentos, alguns deles já têm inclusive associado com a primeira classe. Então você não deixa entrar a lenha na fogueira e tira a lenha da fogueira. Tá? Então os dois são muito bons. Normalmente a gente acaba dando preferência para pessoas que são acima do peso, né? Que tem um volume aumentado realmente. Magrinhos, eu particularmente acabo utilizando muito pouco e com algumas moderações em especial. Agora, obeso é uma droga realmente que vai muito bem e ajuda a pessoa a perder peso, porque você vai tirar a lenha da fogueira, né? Então você ajuda muito. É essa situação que a gente procura deixar. Deixa eu ver se eu acho aqui, Carlos, um minutinho só, viu? E é interessante que esses medicamentos novos, eles de fato protegem o coração, inclusive aqueles que já têm uma doença no coração, seja aterosclerose ou insuficiência cardíaca, esses medicamentos novos ajudaram muito, reduziram a mortalidade. Isso é um avanço extraordinário, né, João? E além da mortalidade, me parece que também diminuíram os fatores de insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, esses medicamentos, você acaba perdendo, aqui está invertido a câmera, né? Mas são 78 gramas de açúcar que a pessoa perde por dia, utilizando esse tipo de medicamentos. Existe na urina, João? Sai na urina? Sai na urina. Então, é uma atenção que a gente pede, o paciente, o remédio tem uma atenção, apenas essa atenção que tem que ser colocada. Normalmente, os níveis de pressão arterial tendem a baixar, tem que ser ajustados os valores da pressão arterial com o seu médico também, e, porque a pessoa perde volume, e aí o que acontece? Você tem, como você vai perder açúcar na glicose, pela urina, a mulher tem que ter uma excelente higiene. Não é que a pessoa não tenha, mas na parede da bactéria, da vagina, moram bactérias ali, assim como moram no intestino, moram na boca, são normais, são comensais. Agora, se você chega com um fator desequilibrante, que é alto teor de glicose, essas bactérias e alguns fungos que podem estar presentes, pode ter inflamações na vagina. E no homem também pode acontecer no pênis, né? Então fica com uma bala, um prostite na cabeça do pênis. Então a pessoa tem que secar muito bem, a gente orienta, especialmente passa algum medicamento, mas as vantagens superam muito qualquer desconforto. Tá? E realmente sempre tem discutido com o seu médico e tem algumas orientações, o seu médico vai ver como adequar melhor essa medicação. E tem uma terceira classe, Carlos, que também foi tema de uma aula minha nos vídeos, chamado de GLP-1. Né? O que é o GLP-1? São medicamentos injetáveis. Só reforçando, esses vídeos, quando você fala os vídeos, são do seu canal do YouTube, Dr. Gonzalez, Ciência e Companhia, lá no YouTube. Então, vocês que estão nos assistindo, depois dá uma olhadinha no canal do Dr. João, é bem legal, se inscreva no canal, informação e ciência de conteúdo e também contraído que o Dr. João apresenta. E são vídeos curtos, né? Eu falo aula porque eu trabalhei muito tempo como professor, mas é uma explanação, né, em torno de 10 minutos, na qual o médico conversa com o paciente. É isso que a gente procura fazer, né? Nada de teorias aí muito complexas.
Esse vídeo sobre GLP-1, né? O GLP-1 está em inglês, é Glucose-like Peptide. O GLP-1 é um hormônio que a gente já produz no intestino, é um cara do bem. Tá? A gente produz, tudo ok, só que ele dura muito pouco. Tá? É igual a lua de mel, acaba logo. Depois o restante, aí a coisa fica brava. Mas o que acontece? Então, o GLP-1, ele dura muito pouco. Então, para que a gente possa aumentar essa lua de mel dele, você tem os agonistas de GLP-1, né? São 4 que tem no mercado, são eles, pela ordem de nascimento. O Victoza, tá? Que é aplicação diária, tá? A droga é a liraglutida. Temos o Saxenda, que também é a liraglutida, aplicação diária, são exatamente iguais, somente a caneta tem maior quantidade, aí entra a questão de custo, aí tem que conversar lá, mas as drogas são exatamente a mesma, então, normalmente o Victoza ou o Saxenda, normalmente a gente usa mais o Saxenda. São diárias as aplicações na barriga, não dói nada, tá? São essas daqui. Essa daqui é o Victoza, são essas aplicações, né? Dá para ver aí legal, Carlos? Dá. Das agulhinhas, né? São agulhinhas bem fininhas, né, na qual o paciente aplica. E tem mais uma outra, tem 2 drogas que tem no mercado, o Ozempic, também é uma droga muito boa, tá? Que ela atua, que é a semaglutida, ela atua de modo semanal. Drogas de alto nível, estão dizendo. E tem mais uma outra que a gente usa muito, que é a dulaglutida, tá? Que é o Trulicity. Também são uma droga muito boa, também é aplicação semanal. São drogas que levam à perda de peso, melhora a glicemia, melhora a disposição do paciente, enfim, dá um up. Infelizmente, nós esbarramos um fator preço, porque realmente não são medicamentos baratos. Tá? Mas aí a gente tem que conversar, explicar para o paciente, eu coloco, a gente toma a decisão em conjunto. Tá? Há situações que não tem como, o médico tem que ser esse. Na maioria das vezes dá para a gente conversar e explicar as vantagens de cada um. Igual você vai comprar uma televisão, eu te falo, essa aqui tem 70 polegadas, essa aqui tem 20, qual o tamanho da sua casa? Você mora num apartamento pequeno, vai comprar de 500 polegadas que não cabe nem no... Não, você tem que comprar aquela adequada para você. Então tem que ver o estilo de vida que a pessoa faz, se a pessoa viaja, se a pessoa é caminhoneiro, que nós temos bastante caminhoneiro, se a pessoa... Eu tenho pacientes que trabalham em companhias aéreas, né? Esse aqui foi muito bom para eles, porque mantinham a aplicação periódica de modo mais tranquilo. Então, são drogas boas, seguras, mas tem que ter, infelizmente, tem o fator custo. Nós temos que lembrar que nós somos um país de terceiro mundo. Então, mas a gente sempre tenta expor, que é o nosso papel, tanto o seu como o meu, mostrarmos as melhores opções. Infelizmente, as melhores opções, nas das vezes, envolvem fator custo. Mas aí vai a pergunta número 1, né? É o diabetes first, ou seja, você tem que estar com o diabetes bem controlado, senão o restante, infelizmente, ele vai degringolar, aumenta a chance de... Eu teve aqui um rapaz aqui novo, 59 anos, teve um AVC, perdeu a fala, era extremamente dinâmico, gostava de contar piada, enfim, é uma coisa desagradável, né? A sequela para sempre, né, João? Sequela, então é difícil. Você falou da questão do emagrecimento, né, que esses medicamentos proporcionam. E eu queria que nós estamos já caminhando para a fase final da nossa live, está muito legal e dá vontade de continuar aqui. Nós vamos ter que marcar outra rapidamente, viu, João? Com certeza, eu com certeza. muito com você. E, imagina, eu mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho também da importância, então, do emagrecimento, da mudança do estilo de vida para conseguir esse emagrecimento. Na verdade, quanto mais peso é igual a mais dívida, né? Ninguém gosta de dívida no banco, né? Então, quanto mais peso a pessoa tiver, mais problema ela vai ter, tá? E então a gente tem que trabalhar. Existem pessoas que não têm a tendência de ganho de peso, outras pessoas têm a tendência de ganho de peso. Existem os fatores genéticos. E isso é muito individual. Existem irmãos, né? O mesmo pai, a mesma mãe, mas um realmente comer a mesma igual, um acaba engordando mais. Existem genes relacionados a isso. Hoje se sabe. Mas, obviamente, o estilo de alimentação, a parte comportamental, né, tem que ser avaliada. E a pessoa, muitas vezes, ela precisa, né, de auxílio, e às vezes ela não aceita esse auxílio, mas ela tem que entender, não, já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo, você não está atingindo o objetivo. Né? Aí todo mundo, quero operar o estômago, vamos ver que situação que você está, né? E isso aqui também não é barbearia, né? Quero raspar careca, quero fazer implante, mas é assim que funciona. Você tem que ter os critérios, né? E aí o que acontece? Quanto mais peso ela tiver, existe o que a gente chama de resistência insulínica. E a insulina, que é, entre aspas, o nosso dinheiro utilizado para queimar a nossa dívida, que é a glicose, você não consegue ter um bom resultado.
né? Ela não funciona. É igual a gente abrir a carteira, né? Quem aí da década de 80, 90 vai saber, eu tenho um monte de cruzados na minha carteira. Meu, parabéns, cruzeiro, cruzada, isso aí é história museu, né? Não vale nada. Ou seja, ela não funciona. Apesar de você estar com dinheiro, esse dinheiro não funciona. O que vale hoje é o real, a partir de 94. Então você tem que ter uma nova atualização. Desatualizado, né? Sem desatualização você não pega, né? Não pega ônibus. É o que eu sempre digo, você tem que estar com medicamentos adequados para conseguir essa perda de peso, com atividade física. Às vezes o médico, se necessário for, ele coloca algum medicamento para diminuir um pouquinho a ansiedade, mas não adianta ficar tomando a vida inteira medicamentos para ansiedade e nem é indicado. Porque os medicamentos, né, não é água benta nem leite materno. Né? Então, água benta e leite materno não mata ninguém. Agora, tomar medicamento a vida toda, a pessoa tem que mudar, virar a chave, tentar, mas eu quero de uma hora para outra. Esse é o erro. Esse é o erro. Você tem que saber que tudo tem um tempo. Então, se você está 20 quilos acima do peso, que tal você perder 1,5 kg por mês? Demora muito. Parabéns. Eu quero no verão, fica no outro verão. Importante você chegar lá e bem. Agora você não pode perder 20 quilos em 2 meses. A pessoa vai perder 3 agora. A 3 é 7,21. Cara, não é assim que funciona. O organismo João, ele tem o seu set point. E tem um alimento que você acha, olha, esse é o vilão. Você poderia mencionar alguns dos vilões aí? Olha, o principal vilão é a farinha branca. Tá? Farinha branca tem que ser reduzida ao máximo no consumo. Não é que algumas pessoas são totalmente radicais e querem tirar totalmente. Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que dá para... Só que o consumo tem que ser reduzido muito. Exemplo de carne vermelha. Eu acho que algumas pessoas, né, são adeptos do vegetariano, veganos, e eu digo a eles como biólogo e não como médico, tá? Como biólogo, que nós somos animais onívoros, devemos comer de tudo. Só que a carne vermelha, quanto menos você comer, também melhor. Mas o que aumenta a glicemia, no caso, é a farinha branca especial, os carboidratos, pão, pizza, farinha, doces, etc, etc. Tudo que vem farinha branca, você tem que ir reduzindo a jogada. E começar a colocar nossos amiguinhos coloridos, né? Maçã, a pera, mamão, né? Salada. Eu não gosto. Cara, esse é um cara do bem. Eu também não gostava da aula de matemática. Mas você tem que ter aula de matemática. Se eu só fica só na tabuada do 2, eu não seria médico, né? A gente precisa de algumas outras ferramentas para você atingir o seu objetivo, né? Você vai comer conforme a colher que você tiver, tá? Então, se você tiver a colher de pedreiro, então você tem que ter uma colher boa para você se alimentar bem. Então, para você deixar com robustez a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, essa situação que a gente pede para o pessoal se entender, se empenhar, fazer a sua parte, não adianta transferir para o médico, né? Carlos, minha pressão está alta, tomou remédio? Eu fiz uma experiência. Cara, sem experiência. As experiências foram feitas com animais, foram feitas com grupos de pessoas, em outras épocas, não se aplica nesse momento. Perfeito, muito boa a sua colocação. E às vezes até... desculpa, um vilão a mais que eu não posso deixar de falar. Eu falo mal dele só há 3 décadas, né? Que é o refrigerante. Refrigerante, primeiro não refrigera, aí vai ao meu lado, eu sou químico também, né? Eu não tenho que fazer, eu fui estudando, né? Química, biologia, medicina, aí vai, né? Estou tentando entrar no cubo mágico, mas não está difícil. Então, o que acontece? Então, o refrigerante é uma substância extremamente ácida. O pH do refrigerante gira em torno de 1,8 a 2. Ele é colocado a propósito nessa situação. É riquíssimo em um ácido chamado ácido fosfórico. Fórmula química, para quem gosta, H3PO4, peso molecular 98. Pode consultar que eu assino embaixo aí, né? E aí o que acontece? Esse ácido fosfórico vai te comer o dente, tá? Vai te atacar a tireoide, vai atacar o esôfago, vai atacar o pâncreas, né? E vai atacar a testosterona. Tá bom ou o que mais? E tem o sódio, né? O excesso de sódio. Tem o sódio. Então, e não refrigera, porque refrigerar entende-se uma substância que abaixa a temperatura. Por exemplo, o dietileno glicol que está colocado no radiador do carro. Né? Agora, quando você coloca o refrigerante, ele tem caloria. O que vai acontecer com a temperatura? E o metabolismo vai aumentar. Mas é gostoso. Não tenho dúvida que é gostoso. Né? Mas você tem que... Uma coisa é você tomar, de vez em quando, um copinho mesmo, né? Um diet, algo lá, no caso do paciente diabético, só pode ser o diet, tá? Que não tem açúcar. Tá? O refrigerante tem um copo e meio de açúcar assim, ó. Não é brincadeira. E aí não tem um copo de refrigerante, sobe 80 a 90. Repito, um copo de refrigerante sobe de 80 a 90 a glicemia.
A Lubichos aqui, olha, também me lembrou o açúcar refinado, né? Que sim, é um problema e, sem dúvida, é um dos pós-brancos que matam, né? O açúcar, a farinha branca, o sal, a cocaína, são esses pós-brancos aí que a gente tem que fugir deles, né? E, eventualmente, até consultar uma nutricionista para ajudar. Fundamental. Também, né? Fundamental. Também é interessante. Aqui na clínica nós temos nutricionistas ótimas que auxiliam na reeducação alimentar. Muito bom, doutor João. Olha, foi maravilhoso. O tempo voou, passou muito rápido. Estamos chegando no final. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite, eu estou à disposição, isso é bom para todo mundo, desde que o conteúdo tenha agradado e tenha explicado. Se nessa live uma ou duas pessoas tiverem algum insight, conseguiram melhorar, já estamos no o que a gente quer é combater a ignorância, combater a mentira, né? Não precisa gostar de mim nem do Carlos, portanto que você gosta de você, do seu tratamento, né? Procure o melhor, né? O diabetes é uma doença muito complexa, não é tão simples assim, tá? Como as pessoas às vezes demonstram. Logicamente que o profissional, no caso a gente já tem um pouco mais de experiência trabalhando com ela há tanto tempo, então o nosso raciocínio é mais rápido. Mas cada um tem o seu tempo de aprendizado, tem o seu tempo de formação. A doença é inteligente, tem 3.500 anos a palavra diabetes. Lembrar que diabetes significa perder água com açúcar, de uma maneira bem simples a tradução. Então a pessoa perde muita água. A pessoa pensa que diabetes é namorada do diabo, mas não é não. Diabetes é por causa do chacrinha, né? Os velhos vão saber que era chacrinha, tinha chacrete. Mas eu quero, mais uma vez, agradeço enormemente, um beijo a todos, né? Fiquem com Deus, e eu estou à disposição aí, que puder ajudar alguém, enfim, tem o nosso canal no YouTube, no Instagram, e é o que a gente puder fazer. Carlão, muitíssimo obrigado. E mais uma vez, parabéns a todos vocês que nos acompanharam. Olha, quantas pessoas aqui elogiando a sua live, João, a sua contribuição, o seu ensinamento, que eu tenho certeza contribuiu para as pessoas. Podem mandar direct, a gente vai interagindo com vocês. É um prazer, uma honra ter vocês conosco, a companhia de vocês. E, João, mais uma vez, um abração aí no seu coração e de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.